Bom, pessoal, então vamos resolver essa questão. Coloquei um problema bônus, é um problema que já foi discutido em sala de aula. Eu acho que em todas as salas. Coloquei como exercício também algumas questões parecidas, mas mesmo assim surgiu dúvida, né? E aí eu vou resolver aqui para vocês verem como é que resolve, né? Primeiro, olho para o circuito, tá certo? Olho para o meu circuito e percebo que o meu circuito é um pouco mais complexo do que esses circuitos em série que a gente já vem resolvendo, né? Essa é a primeira coisa. Eu olhei para o circuito e percebo que ele é um pouco mais complexo. Segundo, ele tem vários geradores, pelo menos um ou dois, né? E tem pelo menos um ou dois receptores. É que eu vou saber, a gente vai resolvendo aqui, talvez a gente vai discutindo essa parte da teoria, né? Ele tem nós, se você olhar, tem aqui, eu posso colocar um ponto A e aqui um ponto B, dizer que tem um nó no ponto A e no ponto B também é um nó, né? Porque você tem a ligação de três elementos seguidos aqui no mesmo ponto, né? Neste ponto aqui ocorre uma bifurcação, né? Ocorre uma divisão aí da corrente elétrica, tá? Então vamos lá. Primeira coisa eu quero encontrar, vou colocar aqui solução, né? Eu quero encontrar o meu E1, tá? Então olhando assim não dá para me resolver de cara. Por quê? Porque eu sei qual é a corrente, olha, que é 3 amperes, então aqui é a corrente elétrica. Eu sei qual é a corrente que passa nessa malha aqui, né? Ó. A malha é um caminho que liga dois nós, né? Lembram? Então, se aqui é 3 amperes, o circuito, essa malha aqui está em série, né? A malha fica em série. Então, eu posso dizer que aqui também é 3 amperes e dizer que a corrente é assim, né? Passa uma certa quantidade de cargas, vem até chegar nesse ponto aqui, tá bom? Do mesmo jeito, o 2 amperes, né? Nessa malha aqui, entre A e B, eu tenho uma corrente de 2 amperes, tá certo? Para mim usar a lei de Kirchhoff, né? Se você olhar, eu já posso usar a primeira lei, né? Eu já tenho a corrente da minha malha de cima, eu tenho uma corrente da minha malha de baixo, e eu não sei qual é essa corrente aqui, tá certo? Veja, aqui é 1, aqui seria I1, né, ó. Só para dar nome aos bois, como o pessoal diz, né? Aqui eu tenho E2, ó, Epson 2, tá certo? Epson, certo, é Epson. Epson 2, então eu posso dizer que é I2, né? E aqui com certeza eu vou ter um I3. Tá? Então antes de resolver, antes de encontrar a letra A, eu preciso saber qual é a corrente que passa no meu circuito. Que a lei de Kirchhoff, olha, a DDP, né? Fala em DDP, soma de todas as DDPs em uma malha é igual a zero, né? E só tem como eu saber fazendo essa malha aqui, se eu resolver isso aqui. Se eu for resolver essa malha de fora, olha que legal, eu posso resolver a malha de fora, mas eu vou ter uma equação e duas incógnitas. Tem jeito, né? Então, de todo jeito, eu tenho que encontrar I3, né? I3 vem da primeira lei de Kirchhoff, tá certo? Que a soma, vamos lá, esse nó aqui é um nó, a soma das correntes que chegam é igual à soma das correntes que saem. Deixa eu escrever aqui, né? Vem da primeira lei, certo? Como é escrita a primeira lei, é que a soma das correntes que chegam, se eu não escrever um pouco melhor, né? É igual à soma das correntes que saem daquele nó, né? Tá bom? Então vamos lá. Vamos aplicar ela aqui, né? Quais são as correntes que chegam? Vamos olhar para a minha figura. É I1 e I2. Os dois chegam a este ponto A. Quais são as correntes que saem? Apenas I3. Ó. I3 está saindo do ponto, né? Enquanto I1 está chegando, I2 está chegando, I3 está saindo, tá bom? Então eu venho para cá e digo que I1 mais I2 é igual a I3, né? Lembrando aqui que esta é a lei de conservação da quantidade de cargas. Se eu não falar o nome quantidade, mas é a conservação da carga elétrica, né? Tá bom? Então eu posso dizer que 3, ó, isso aqui é 3, vou fazer aqui para baixo fica mais legal, né? Deixa eu apagar ali, acho que aqui fica mais legal. Pelo menos para visualizar. Então eu posso dizer que 3
Estou vendo aqui na figura, ó, aqui, mais 2 é igual a I3, né? Ou seja, I3 é igual a 5. Tá? Onde eu precisar, eu coloco I3 igual a 5, tá bom? Agora, pessoal, vamos resolver. Agora sim, agora a gente começa a resolver realmente os itens, né? A encontrar os itens. Então, primeiro ele pergunta quem é Epsilon 1, que é essa força eletromotriz aqui, tá certo? Vamos lá. Para resolver eu preciso usar a lei das malhas, né? Já usei a primeira lei, agora eu uso a segunda, né? Deixa eu fazer aqui, deixa eu ver que cor não ficaria tão ruim. Eu vou dizer o seguinte, pessoal, eu vou caminhar, certo? Ó, preste atenção, eu vou dizer que o meu caminho é no sentido anti-horário, tá certo? Eu vou caminhar até chegar no mesmo ponto, tá bom? O meu sentido é anti-horário. Então, vamos lá. Você olha para essa setinha dessa ponta aqui e a seta da corrente. É como se esse sentido anti-horário fosse uma espécie de corrente virtual. Estou imaginando que a corrente seja nesse sentido anti-horário. Eu não sei, eu tenho que colocar em algum sentido, estou imaginando que a corrente seja esse, tá bom? Eu já sei, é óbvio, que o sentido da corrente realmente ele é anti-horário, certo? Isso é uma convenção nossa. Deixa eu tentar fazer aqui do lado que eu acho que fica mais legal, né? Que você vai olhando a figura e vai vendo como é que resolve, certo? Então vamos lá. Eu vou chamar essa malha aqui de alfa, né? Aí eu vou colocar aqui, ó, malha alfa, malha alfa, tá bom? Vamos resolver a malha alfa, né? Deixa eu apagar alguma coisinha que não ficou legal aqui. Vamos resolver a malha alfa, tá bom? Então, vamos resolver a malha alfa. Vai lá. Então, eu vou começar aqui desse ponto B, tá? Desse ponto B, se você olhar, o sentido da minha correntezinha virtual, sentido que eu estou considerando a malha, é o mesmo da corrente. Então, a corrente é 3 amperes e a primeira resistência é 5,5. Então, você vai pegar aqui, ó, 5,5 vezes 3. Né? Por quê, professor? Porque quando eu pego resistência vezes corrente, eu tenho a primeira DDP. Né? A soma de todas as DDPs igual a zero, tem a primeira DDP. Tá bom? Isso é uma convenção, tá certo? Tem outros livros que eles dizem, por exemplo, o meu sentido é assim e o sentido da corrente também. Aí ele vai e coloca o sinal de menos. E dá tudo certo, tá certo? É uma convenção. Eu achei mais legal essa que eu acho mais intuitiva, né? Isso é minha opinião, tá certo? Em outras aulas, outros vídeos, vocês vão encontrar o contrário, né? Diferente. Em compensação, fica o contrário aqui também. Vamos lá. A minha corrente virtual, que é essa amarelinha aqui, ela passou por 5,5 e houve uma queda de tensão, né? Como a gente já vem falando. E ela chega aqui no polo negativo do meu gerador aqui, tá bom? Não sei se é um gerador, um receptor, mas ela chega no polo negativo. Então, como a setinha, como a minha corrente virtual chega no ponto negativo, eu coloco um sinalzinho de menos. Tudo bem. A minha força eletromotriz, ela tem unidade de volt. Então, ela não é uma diminuição de potencial, mas ela é um aumento de potencial. De todo jeito, é um potencial, tá bom? É uma energia por unidade de carga. Então, eu posso escrever, ao invés de colocar E vezes I e tudo, se eu colocar E1 vezes I, eu tenho a potência, lembra? Só lembrar lá da revisão. Então, tem que colocar E1 mesmo, Epsilon 1 mesmo, tá? Epsilon 1, pronto. Aí chegou aqui, ó, a corrente aqui, né? Como esse trecho aqui está em série. Aí vai ser 0,5 vezes 3, né? Mais 0,5 vezes 3, tá bom? Tô aprendendo, tô treinando, tô sabendo aqui. Deixa eu apagar que eu escrevi meio... Pronto, 0,5 vezes 3, certo? Beleza, professor. Então eu já fiz, olha que legal. É uma coisa, né, muito boa. Coisa gostosa demais. Aí quando você chega aqui, ó, isso é uma pizza, tá comendo uma pizza, principalmente o primeiro pedaço, né? Esse trecho aqui é o primeiro pedaço da pizza. Mas vai lá. Pronto, beleza. Cheguei aqui. Agora eu não posso usar 3 amperes, porque nesse trecho aqui, não sei se dá para ver direitinho no vídeo, nesse trecho aqui, ó,
nesse ramo aqui do meio, eu tenho uma corrente I3, que é igual a 5, como a gente já calculou. Então, vamos lá. Primeiro, vai ser 0,5 vezes I3, né? A minha correntezinha virtual está neste sentido, a minha corrente também está neste sentido. Então, de novo, é um sinalzinho de mais, tá bom? Então, vai ser 0,5 vezes a corrente desse trecho aqui, que é 5, né? Aí, aqui, cheguei num polo positivo, né, do meu gerador, receptor, vou chamar de gerador. Cheguei no polo positivo, tá? Na minha convenção, chegou no polo negativo, coloco o sinal de menos. Chegou no polo positivo, coloco o sinal de mais. De novo, é uma força eletromotriz. Agora, ao invés de Epson, ele coloca realmente o valor dela, que é 4,5, né? 4,5. E para terminar, tem esse 1 aqui. Ou seja, que é 1, que é a resistência, 1, né? Vezes a corrente que passa no meu circuito, que é 5. Tudo isso tem que ser igual a zero. Ficou meio grande, mas tudo isso ficou igual a zero, tá bom? Agora é só resolver esta equação. É uma equação de primeiro grau, tem apenas uma incógnita, né? É uma equação, uma incógnita, dá para resolver tranquilo, né? 5,5 vezes 3 dá 16, né? Deixa eu apagar aqui para não confundir. 16,5, deixo o epsilon 1, né? E 0,5 vezes 3 dá 1,5. 0,5 vezes 5 dá 2,5. Estou resolvendo cada aqui, ó. 0,5 vezes 5 mais 4,5, né? Mais 5, certo? Igual a 0. Então, vamos lá. 16,5 mais 1,5. Estou fazendo só os números, tá bom? Este mais este aqui, né? Isso aqui me dá 18, certo? Porque quando eu boto um meio aqui, fica 17 mais 1, 18, né? Então, fica 18. Estes dois aqui, quanto é que dá, hein? Estes dois aqui é como se fosse 3 mais 4, né? Boto 5 aqui, 3 mais 4, 7. Mais 7, né? Mais 5. Tudo isso, aí deixa eu ver aqui. Aí tem esse menos que eu não usei aqui, ó. Menos epsilon 1. Certo? Já coloquei o 5, né? Tá aqui ele, ó. Igual a 0. Bom, então fica 18 mais 7, 25, 25 mais 5, 30. Então ficou aqui, ó, 30 menos epsilon 1 igual a 0, né? 30 menos epsilon 1 igual a 0. Isso aqui me diz que menos epsilon 1 é igual a menos 30. Ou seja, né, epsilon 1 é igual a 30 volts. Tá? Bem tranquilo, né? 30 volts. Então, já encontrei o valor de epsilon 1. Ó. Pronto. Agora, aqui malha alfa. Agora eu vou fazer o contrário, só para a gente treinar diferente. Eu vou pegar aqui, tem outra caneta, né? Vou pegar aqui e vou fazer o contrário. Eu vou fazer neste sentido aqui, ó. Nessa malha beta, ou malha 1, malha 2, né? Na malha beta eu vou seguir no caminho contrário, tá bom? Só pra gente ver como é que fica. Na verdade, eu olho o circuito em geral, sei que a corrente 3 é para cá, sei que a corrente 1 é para cá, então eu já faço a malha no sentido que fica só mais positivo, que é mais fácil de trabalhar, né? Eu quero economizar tempo, essa é a ideia, tá? Eu vou apagar aqui, certo? Mas vale a pena, né? Porque a gente vai olhando e vai fazendo, tá certo? Eu já sei, já calculei aqui que a corrente é igual a... que seria a letra A, né? Eu já encontrei, na verdade, né? Epsilon 1, deixa eu apagar aqui, ó. Já encontrei a primeira, pelo menos. Epsilon 1 é igual a 30 volts, certo? Então já encontrei a letra A. Falta a letra B, né? Letra A, né? Aqui seria a letra A. Então eu vou treinando aqui, eu vou aprendendo a deixar o mais didático possível, tá? Letra B, eu quero encontrar epsilon 2, certo? Eu quero encontrar epsilon 2, eu vou usar a mesma ideia que eu usei aqui, pessoal. Vou fazer aqui embaixo porque fica mais nítido, né, pra gente.
tá bom? Então, letra B vai ser essa malha aqui que eu chamei de beta, né? Então, malha beta, vou colocar aqui o vermelho, né? Vamos resolver a malha beta, certo? Então, vamos lá. Vou partir de um ponto, pode ser qualquer um, tá certo? Pode ser aqui, não sei o que. Basta você ter a noção que você está fazendo. Eu vou pegar aqui que eu acho que fica mais fácil, né? Então, vamos lá. Que seria a mesma coisa que o ponto A, né? Vocês percebem? Não tem nenhuma resistência. A tensão que está aqui deve estar aqui, né? Certo? Não tem nenhuma resistência. A corrente que passa aqui não tem queda de tensão. Então, vamos lá. Mas isso fica para uma aula que eu vou desenvolver a teoria de a primeira e segunda lei de Ohm. Né? Isso aqui, para quem está assistindo essa aula de novo, você já assistiu às aulas do começo, ali de corrente elétrica, lei de Ohm, o resistor ôhmico, não ôhmico, e a gente já está aqui lá na frente, né? Está terminando realmente a parte de circuitos, tá certo? Faltou aí capacitores, eu geralmente não dou capacitores, rapaz, são as equações malucas lá, mas vamos lá. Vocês podem... Eu passei como revisão, né? Nas minhas aulas mesmo eu passei como revisão, mas não é difícil, não é fácil. Então vamos lá. Aqui eu tenho o ponto A, tenho a corrente 3, né? O sentido que eu estou considerando aqui, ó, é o sentido horário, né? Da minha correntezinha virtual, certo? No meu imaginário aí, no meu imaginário é o sentido anti-horário. Então vai ficar 0,5, que é a primeira resistência, vezes 3, né? Então, vamos lá, 0,5 vezes 3, só que 3 é 5, né? Lembra que eu calculei, apaguei aqui para ficar mais didático, mas eu já calculei, tá? Aí aqui mais, por quê, professor? Porque a minha corrente virtual chega no polo positivo aqui, desse 4,5, né? Desse geradorzinho aqui, mais 4,5, né? E mais de novo, tanto a corrente virtual como a corrente real aqui, estão no mesmo sentido, mais um, né, que é a resistência, vezes a corrente, que é 5. Cheguei aqui, aí aqui já muda, né? Aqui já é 2 e aqui é 3. Certo? Poderia usar a lei de Kirchhoff aqui, né? Então, 2, 9, seriam duas equações, né? Na verdade, uma equação só, né? Quando você tem 2 nós, você fica só com uma equação. Mas isso eu vou desenvolver lá na teoria de lei de Kirchhoff, tá bom? E a equação é a mesma, né, pessoal? Aí 3, e 1 e 2. Aqui é a mesma coisa, ó, I3, e 1 e 2. O que muda é que estão saindo agora ao invés de estar entrando, né? Então, vamos lá, cheguei aqui é 2, ó, aqui é 2 amperes, a corrente aqui, só para fica ligado, aqui é 2 amperes. Então, vai ficar, ó, a minha corrente virtual no meu sentido anti-horário, a corrente real também no sentido anti-horário. Então, coloco o sinal de mais de novo, né? Então, vai ficar 3,5 vezes 2, né? Aí aqui eu chego no polo negativo, tá? Do meu geradorzinho. Então, vai ser menos epsilon 2, e para terminar, na corrente virtual e corrente real no mesmo sentido, mais 0,5 vezes 2, né? Isso aqui tudo tem que ser igual a zero. Então, uma retinha aqui para dizer que é diferente. Então, 0,5 vezes 5 dá 2,5, mais 4,5, tá? Fazendo este, repetindo este, né? Aí mais 5, né? Ó, aqui 1,55, mais 7, né? 3,5 vezes 2 dá 7, menos epsilon 2, né? Menos epsilon 2, mais 1, né? Aqui mais 1. Isso aqui, tudo aqui igual a zero, né? Então, vamos lá, 2,5 mais 4,5, isso tudo aqui me dá 7, né? Aí mais 5, 5 mais 7, 12. Aqui mais 12. Coloco este aqui, mais 1. E menos epsilon 2, né? Isso tudo igual a zero. Então, para terminar, 7 mais 12, 19. Mais 1, 20. Então, eu tenho 20, né? Menos epsilon 2 é igual a zero. Ou epsilon 2, eu jogo esse 20 para lá, fica menos 20, multiplico por menos 1 dos dois lados, fica 20. Epsilon 2 igual a 20 volts, tá bom? Pronto. Então,
Então eu teria aí, é como se eu tivesse uma pilha, dois receptores, duas pilhas e assim sucessivamente, né? Ah não, dá para saber aqui, ó. Então vamos lá. Quando eu tenho um gerador, né, a corrente elétrica entra no polo negativo e sai do polo positivo. Então isso aqui é um gerador. Aqui é um gerador, certo? O E1 é um gerador. Aqui a corrente elétrica real, que é I3, está entrando no polo positivo e saindo no polo negativo. Então aqui eu tenho um receptor, certo? Como se estivesse gravando, mas é um receptor. E aqui a corrente está entrando no polo negativo e saindo no polo positivo. Aqui eu tenho outro gerador. Certo? Outro gerador. Então tenho duas pilhas, é como se fosse assim, duas pilhas e aqui uma espécie de motorzinho elétrico. Certo? Aqui eu utilizaria a equação do gerador, né? E é o U1 igual a Epsilon menos R1 vezes I1. Né? Aqui o 2 igual a Epsilon 2 menos R2 vezes I2. Enfim, e aqui a equação do receptor, né? U1 igual a Epsilon linha 1, quer dizer, U3 igual a Epsilon linha 3 mais R3 vezes I3, tá certo? Eu não sei se tem solução, quer dizer, opções, né, para marcar, mas de todo jeito, Epsilon 2 é igual a 20 volts, certo? Foi uma questão que o pessoal lá do terceiro C pediu no final da aula, certo? E eu estou resolvendo ela aqui, pelo menos imaginando passo a passo. É só você colocar pausa no vídeo. Aqui eu tenho a letra A, aqui eu tenho a alternativa B. Eu risquei bastante, mas eu acho que é assim mesmo, tá certo? Só para a gente tentar entender. Você vai acompanhando o vídeo, vai vendo, escrevendo aí. Uma dica, né? É o seguinte: tá? Resolvi, para a gente ver bem direitinho, a letra A. Aí você, aluno, tá? Tenta resolver sozinho a letra B. Tá bom? Então é isso. Valeu, pessoal. Acho que aqui finda, né? Com essa questão bônus. Poderia colocar mais, mas não tem muito tempo. Eu quero me dedicar à postagem aí, colocar o mais rápido possível lá no Moodle, para que vocês treinem, tá bom? Treinem e aí. O que eu não faço com meus alunos? Me diga aí. Não, tem que ajudar esse povo. Tem que ajudar porque vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. Valeu.